Olá, boa tarde. Eu sou Ana Carolina, sou doutora em Biologia Botânica aqui pelo Museu Nacional. E o tema da aula escolhida, né, para o Botânica no Museu por mim foi epífitas vasculares. Quem são e onde habitam essas plantas? Então, o tema principal dessa aula é caracterizar a diversidade taxonômica e entender como se dá a distribuição geográfica das plantas epífitas. Os principais conteúdos vão ser, né, entender quem são as plantas estruturalmente dependentes, diversidade taxonômica das epífitas, quais são as síndromes epifíticas, distribuição geográfica das epífitas e as epífitas da Mata Atlântica. Como principais objetivos, nós temos que identificar e descrever a participação taxonômica das famílias botânicas e relacionar isso com as características evolutivas presentes nessas famílias, descrever padrões de distribuição, identificar e analisar as principais explicações para esses padrões, comparar a flora de epífitas nos diferentes continentes e correlacionar com padrões paleotrópicos e neotrópicos, e, por fim, verificar quais são os padrões para epífitas da Mata Atlântica e relacionar esse ponto com os aspectos para a conservação das espécies. Bom, então a primeira questão é: quem são as plantas epífitas? Né? Então, existem várias definições para epífitas. A primeira definição remonta aqui a 1815, né, que foi o trabalho de Mirbel. Mirbel disse que as epífitas, né, são plantas que germinam em outras plantas sem tirar delas o alimento. Apesar de ser uma definição bastante antiga, é basicamente a que nós utilizamos até hoje, né? Então, aqui a gente tem um pouco mais recente, do Madison, de 1977. Epífitas são plantas que germinam e enraizam não parasiticamente em outras plantas em todas as fases da vida. Então, tá vendo? Não é uma definição tão diferente daquela dada em 1815. No trabalho de Moffat, 2000, né, em que ele traz várias padronizações para os termos de plantas que vivem no dossel, ele diz que epífita pode ser qualquer planta, fungo ou micróbio que seja sustentado inteiramente por água e nutrientes de forma não parasítica do dossel. Então, o Moffat amplia um pouco, né, o termo epífita não só para plantas, mas qualquer coisa que consiga sobreviver de modo não parasítico no dossel. Aí tem um trabalho muito importante, que foi esse aqui publicado muito recente, né? Publicado em 2020, por Patrícia Esperotto e outros autores, que ele traz também uma padronização para essas definições, né? Então, é um trabalho de padronização de terminologias para plantas estruturalmente dependentes. Por quê? Não são apenas as epífitas que vivem sobre outras plantas, né? Então, existem outras plantas que também fazem isso. Então, como que a gente vai dar essa diferenciação? Então, ele traz esse esquema, né, que é bem interessante. Por quê? O que ele coloca aqui? Plantas terrestres, né? Então, aquelas que germinam no solo e nessas que germinam no solo, algumas podem subir nas árvores, né? Então, essas que germinam no solo e sobem nas árvores vão ser chamadas de trepadeiras. Algumas dessas trepadeiras, elas podem perder as suas conexões com o solo. As raízes, elas podem, às vezes, se definhar, né? Então, a planta, ela germinou no solo, usa a árvore como suporte, obviamente não parasítico, sobe na árvore e perde seu enraizamento com o solo. Essas vão ser chamadas de trepadeiras nômades, né? Então, aqui desse lado roxo são as epífitas, que são aquelas que estão sobre as árvores. Epífitas, somente epífitas, o termo deve ser usado para aquelas que germinam sobre as árvores e passam todo o seu ciclo de vida sobre as árvores. Porém, algumas germinam sobre as árvores e podem estabelecer raízes que vão as conectar com o solo. Essas nós vamos chamar de hemiepífitas. Então, perceberam que não é tão simples, né? Nós temos as epífitas e as terrestres. Terrestre germina no solo, passa toda a sua vida no solo. Epífita germina na árvore, passa toda a sua vida sobre as árvores. Porém, existem terrestres que podem subir nas árvores, são as trepadeiras, e existem algumas dessas que germinam sobre as árvores que podem se conectar ao solo, vão ser as hemiepífitas. E existem as que germinam no solo, sobem nas árvores e perdem a sua conexão com o solo. Essas são trepadeiras nômades, né? Então, aqui essa padronização ajuda muito a gente a entender
em tudo que nós vamos abordar hoje, né? Então, o nosso foco são as epífitas, então são essas daqui, só o que está em roxo aqui no nosso diagrama. Bom, taxonomicamente, quem são essas plantas epífitas, né? Então, a definição de quem elas são nós já sabemos. Mas e a identidade dessas plantas epífitas? Quais são as principais famílias botânicas que correspondem a essas plantas epífitas? Bom, no grupo das samambaias e licófitas, a maior riqueza de família está dentro da maior riqueza taxonômica está dentro da família Polypodiaceae, com mais de 1.251 espécies, seguida por Aspleniaceae, com 408 espécies, e Hymenophyllaceae, com 345. Aqui eu coloquei alguns exemplares de Polypodiaceae, né, mas depois eu vou colocar mais. Nas plantas com flores, nas angiospermas, nós temos, sem sombra de dúvida, Orquidácea com a maior riqueza, né? Então, Orquidácea, essa daqui, é a família que obteve o maior sucesso nesse hábito, com quase 20.000 espécies sendo epífitas, né? Então, existem gêneros que são completamente epifíticos. Seguida por Bromeliaceae, com mais de 1.700 espécies, Piperaceae, Ericaceae, Gesneriaceae, Moraceae, Melastomataceae, Araceae, Apocinaceae e Caquitaceae. Então, nós temos aqui que Orquidácea e Bromeliaceae, dentre as angiospermas, são as principais famílias. E para as samambaias helicófitas, nós temos Polypodiaceae, Aspleniaceae e Hymenophyllaceae. Agora vamos ver a carinha delas, né, separadamente. Aqui olhando agora só para as samambaias e para as licófitas. Então, são espécies muito bonitas, né, muito vistosas. A principal família, como eu já mencionei, é Polypodiaceae. Aqui eu coloquei alguns exemplares de Polypodiaceae. Né? Então, essa é bastante comum na Mata Atlântica, nós encontramos muitos exemplares nas árvores, e não só dentro de unidades de conservação, né? Nós encontramos até mesmo nas árvores da arborização urbana, dentro de parques, praças, até mesmo nos quintais. Seguida de Aspleniaceae, que eu coloquei um exemplo de Aspleniaceae, essa é uma espécie muito bonita, né? Que forma essa roseta, até lembrando uma bromélia, né? Mas ela não é. É só a disposição das folhas, né, que tem essa configuração, seguida de Dryopteridácea, Hymenophyllaceae, Lycopodiaceae e Pteridácea. Olha a Polypodiaceae, que eu coloquei vários exemplares. Vamos falar de cada uma dessas famílias agora para a gente entender quem são, né? Então, são mais de 1.251 espécies de Polypodiaceae, 74 gêneros. Dentro da família, metade de todas elas vão ser epífitas, né? Os principais gêneros vão ser Polypodium, Gramites, Pleopeltis. Essas aqui, Pleopeltis, Pleopeltifolha, é também uma das mais comuns aqui no Rio de Janeiro, né? E ela é bastante generalista, então nós vamos encontrar nas árvores dentro das unidades de conservação, na arborização urbana, como eu comentei, né? Então ela é uma a Pleopeltis pleopeltifolia é uma espécie bastante comum, né? Bastante generalista. Então, dentro da família, nós temos espécies que são mais generalistas e outras não, né? Que são um pouco mais exigentes de habitat. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos, o Campiloneuro, que tem essa folha um pouquinho diferente, né? Então, a principal família das samambaias e licófitas é Polypodiaceae. Depois, né, dentro das angiospermas, nós temos Orquidácea, como eu mencionei, a família que teve o maior sucesso no hábito epifítico, sem sombra de dúvidas, com mais de 500 espécies, 500 espécies não, 500 gêneros, né, correspondendo a epífitas. Quase 70% da família é epífita, e dentro da família, essa divisão também não é igual, né? Nós temos que 69% das orquídeas são epífitas na subfamília Epidendroidea, né? Então, é uma família que tem o hábito epifítico bastante pronunciado. Os maiores gêneros vão ser Bulbophyllum, Dendrobium, Epidendrum e Lepanthes. Aqui eu coloquei um exemplo de cada uma, então são espécies muito bonitas e com várias características evolutivas que favoreceram a colonização do dossel, né? Lembrando que dossel é toda a parte superior da floresta, não é só a parte mais alta, tá? Dossel é tudo que está acima do solo, corresponde ao dossel. Bromeliaceae,
Possui mais de 1.700 espécies epífitas, é uma família essencialmente neotropical, sendo que apenas uma espécie não ocorre nos neotrópicos. 60% de todas as bromélias são epífitas, principalmente dentro das subfamílias Tilandioidea e Bromelioidea, né? Os maiores gêneros vão ser Tilândia, Vrisia, aqui eu coloquei os exemplares, né? Então, uma espécie de Tilândia, um exemplar de Vrisia, Acmeia, Guzmania e Neuragélia. Piperaceae. O epifitismo ele ocorre somente dentro do gênero Peperomia, com mais de quase 700 espécies, né? Mais de 690 espécies. É um dos maiores gêneros epifíticos. Aqui eu coloquei alguns exemplares, né? Peperomia alata, Peperomia corcovadensis e a Peperomia urocarpa. A próxima família é a Ericácea. Ericácea tem mais de 620 espécies entre 32 gêneros epifíticos. Os maiores gêneros vão ser Rhododendro, Cavendishia, Agapetes e Diplicósia. Aqui eu também coloquei exemplares, então também é uma família muito bonita. Eu sou meio suspeita para falar, né? Eu vou achar todas as famílias bonitas. Mas Ericácea é uma família linda, né? Com essas flores urceoladas. Apesar dela não ser tão comum na Mata Atlântica, como eu mencionei, é uma das maiores famílias no hábito epifítico. Embora o padrão para a Mata Atlântica seja um pouquinho diferente. Então, essa nós não vamos encontrar, né, nas pouquíssimas espécies, na verdade, que a gente vai encontrar nas árvores da Mata Atlântica, e mesmo assim só em áreas protegidas. Próximo gênero, Gesneriaceae, com mais de 500 espécies epifíticas dentro de 20 gêneros. Os maiores gêneros vai ser Columia, Aechinanthus, Agalmila, Nematanthus e Codonante. Também tem essas flores urceoladas que são muito bonitas, né? E muitas vão ter o hábito pendente, né? O caule vai ser pendente sobre as árvores. Moraceae tem um único gênero, né? Que é o Ficus, um único gênero epifítico, né? E nesse gênero tem quase 400 espécies epífitas. Ele é hemiepifítico, porque a maioria dessas espécies vão germinar sobre as árvores e depois elas podem enraizar-se sobre o solo. É o gênero Ficus. Melastomatáceas são 300 espécies em 23 gêneros. Os maiores gêneros vão ser Bláquia, Medinilla e Topobea. Arácea possui mais de 230 espécies em 6 gêneros de epífitas, né? Então, lembrando que eu estou falando somente o número de gêneros e espécies que têm o hábito epifítico, não é o total, né, dessa família, não. É somente aquelas que são epífitas. Muitas aráceas não são epífitas verdadeiras, né? Vão ser videiras ou trepadeiras nômades, que são aquelas que germinam no solo e posteriormente elas sobem nas árvores. Esse é o hábito, né, de trepadeira nômade é bastante comum nessa família, principalmente nos gêneros Monstera e Philodendro. As epífitas verdadeiras vão estar principalmente no gênero Antúrio e algumas dentro de Philodendro também. 23 espécies são epífitas verdadeiras, lembrando que há muitas das trepadeiras nômades dentro do gênero Philodendro. Apocináceas são mais de 150 espécies em 9 gêneros. Muitas dessas apocináceas vão ser epífitas facultativas. O que é isso? Elas podem tanto germinar no solo e passar todo o seu ciclo de vida no solo, como também podem germinar sobre as árvores e passar todo o seu ciclo de vida sobre as árvores, né? Então, quando ocorre esse padrão dentro das espécies, nós chamamos de epífitas facultativas. Cactácea é um gênero, é uma família extremamente diversa na Mata Atlântica, são mais de 120 espécies em 15 gêneros. O principal gênero é Rhipsalis, de 35 espécies, 33 delas vão ser epífitas, seguido de Ilocereus, Epiphyllum, Selinicereus. Né? Então, são flores bastante vistosas. Rhipsalis é um gênero grande, relativamente, e nós conseguimos encontrar muitos representantes, tanto nas áreas protegidas, quanto também nas árvores de arborização urbana, dentro de parques, praças e até mesmo na rua, nos quintais. Né? Então, reparem, né? A Rhipsalis
é bastante comum nas árvores aqui do Rio de Janeiro, né. Então, os frutinhos, né, são bem redondinhos, são essas bolinhas aqui globulares. Procurem reparar, Ripsalis é um gênero bastante comum e fácil de nós encontrarmos aqui nas árvores do Rio de Janeiro. Bom, agora vamos falar, né, por que que temos esse padrão. Então, nós já identificamos que existem muitas famílias e muitos gêneros com muitas epífitas. E os principais são samambaias, né? E por que tantas samambaias são epífitas, né? Então, algumas características das samambaias vão favorecer esse hábito epifítico. Quais são essas características? Primeiro, a presença de raízes volumosas, possuem raízes que são altamente ramificadas, raízes duradouras. Algumas espécies vão ser poiquiloídricas e apresentar resistência à dessecação. Ah, algumas podem apresentar folhagem sazonalmente decídua, então elas podem perder essas folhas durante determinada época do ano, depois essas folhas nascem novamente. A presença de muitos tricomas absorventes, o que favorece nessa vida no dossel, uma vez que o dossel é um ambiente seco, né? Então, apesar dessas plantas estarem em um ambiente de Mata Atlântica, de floresta tropical, né, na América Central, na na Ásia ou na África, são ambientes de florestas tropicais. Porém, o dossel é um ambiente de escassez hídrica. Por quê? A água da chuva, né, ela cai e ela não fica sobre as árvores, ela percola e desce para o solo. Então, o ambiente de dossel é um ambiente seco, é um ambiente com poucos nutrientes. Então, a maioria das características que favorecem as plantas epífitas vão ser características de adaptações a esses ambientes secos. Né? Então, a presença de muitos tricomas absorventes, muitos tricomas absorventes, né, que aumentam a capacidade de absorção de água, de umidade e de nutrientes, vão ser características extremamente favoráveis para essas plantas. Né? Inclusive o metabolismo CAM, né, que é o metabolismo ácido das crassuláceas, porque o metabolismo CAM também é uma estratégia de adaptação à seca. Além dessas características principais, né, algumas vão ser mirmecófitas, então tem associações com formigas, o que favorece também a absorção de nutrientes, né, que vão ser trazidos por essas formigas. Presença de cestos de detritos, que é o caso daquele asplenium que eu mostrei, né, quando eu estava falando de aspleniáceo. E muitas vão ser ciófilas, então muitas não vão ocorrer em pleno sol, né? Muitas vão ocorrer na copa, porém ali em determinados galhos à sombra também. E por que tantas monocotiledôneas, né? Então vamos lembrar, eu falei de bromeliácea, falei de orquidácea, então dentro das angiospermas, a maior parte das epífitas são monocotiledôneas. Por quê? Existem também algumas características das monocotiledôneas que vão favorecer essa sobrevivência das plantas no dossel. Quais são essas características? A presença de um caule atactostélico, né? E isso garante uma maior plasticidade na estrutura desses caules, o que é uma vantagem enorme quando a planta vive num ambiente instável, né, como é a presença dos galhos em cima das árvores. O crescimento simpodial, diferenciação de raízes alimentadoras e raízes que são fixadoras. Isso é uma característica extremamente importante, como eu mencionei, o dossel é um ambiente instável, né? Então, essas raízes fixadoras e raízes alimentadoras são extremamente importantes. A presença de raízes com velames, no caso das orquídeas. Muitas plantas vão apresentar raízes que são clorofiladas. Ramificação ela é esparsa, com folhas duráveis. E a estrutura corporal que é bastante variada. Né? Então, essas são as principais características que favorecem com que muitas monocotiledôneas elas consigam sobreviver no ambiente de dossel e possam ocorrer como epífitas. Além disso, metabolismo CAM, né, que também é bastante comum, extremamente comum dentro das bromélias, principalmente, a presença de cestos de detritos, né, então a estruturação das folhagens, orquídeas não, desculpa, principalmente em bromélias, né, que forma aquele cesto ou aquele tanque em que acumula-se água e detritos, isso também favorece, porque muitas delas vão ter tricomas ou escamas foliares, né, nessa região aqui interna, isso vai favorecer a absorção de nutrientes e água.
Algumas podem apresentar micotrofia, é o caso das orquídeas, e também muitas, também, assim como as samambaias, vão ser mirmecófitas. E as cactáceas não monocotiledôneas? Quais são as características dessas plantas, né? Vão ser xeromórficas, como eu mencionei, o dossel é um ambiente seco, então vão ser características xeromórficas, adaptações que favorecem a absorção de água em ambientes secos, né? Então, o xeromorfismo é de acordo com várias características, obviamente, né? Então, folhas suculentas, quantidade de estômatos em determinada face foliar. Algumas vão crescer só onde há o acúmulo do humus no dossel, raízes extremamente longas. Então, essas vão ser as principais características ou adaptações das epífitas que não são monocotiledôneas. E cactácea, né? Eu até separei elas para poder falar separadinho, porque é, é uma família que a gente espera encontrar somente em ambientes extremamente secos, né? Ambientes de, de, de caatinga, ambiente de deserto, e a Mata Atlântica apresenta uma grande diversidade de cactos, né? A Mata Atlântica, uma floresta tropical, é extremamente rica em cactos. Por quê? Porque a maioria dessas cactáceas da Mata Atlântica, elas vão ser epífitas. E, mais uma vez, né, o ambiente epifítico é um ambiente seco. Então, as características xeromórficas que estão presentes em cactácea já faz com que elas sejam plantas preparadas para a vida no dossel, porque são características que já estão presentes na família. Então, a vida no dossel não é tão desafiadora para a família cactácea, porque são características adaptativas, características funcionais que as espécies da família já possuem, como o metabolismo CAM, a presença, né, do caule suculento. Os caules, algumas vezes, eles vão ser achatados, ou às vezes cilíndricos, mas vão ser clorofilados, podem ser afilados, o hábito escalador e o enraizamento adventício. Então, a gente consegue perceber, quero que vocês reparem, né? Então, a gente consegue encontrar muitas cactáceas, principalmente a Ripsalis, nas árvores da arborização urbana do Rio de Janeiro. Reparem como elas realizam esse enraizamento adventício. E, apesar de todas essas adaptações, a maior parte delas vão realizar a fotossíntese à sombra. Elas não vão ocorrer lá na alta copa, na parte mais superior do dossel, mas elas vão ocorrer no que a gente chama de copa média, né? Que é ali onde tem a maior parte das bifurcações do tronco da árvore. Então, elas vão ocorrer no tronco, na parte mais superior, e nessa copa interna das árvores. Bom, então, recapitulando o que falamos sobre a diversidade taxonômica, né? Quem são as plantas epífitas? Coloquei as top 5, né? As principais famílias em que o hábito epifítico é extremamente comum. Orquidácea, bromeliácea, polipodiácea, piperácea e gesneriácea. O que garante com que essas famílias, né, o que garantiu ao longo da evolução que essas fossem as principais famílias com hábito epifítico? Principalmente características xeromórficas e a grande plasticidade morfológica, que são características funcionais que vão favorecer a vida no dossel. E aí, agora, nós passamos para a segunda parte da nossa aula, né, que é onde estão as plantas epífitas. Né? Então, quem são? Já conhecemos, né? Então, essas são as principais famílias. Onde estão? Né? Então, vamos falar sobre a distribuição geográfica das plantas epífitas. As epífitas, elas vão apresentar uma distribuição com algumas características particulares em comparação com outras formas de vida. Por quê? São plantas que estão intimamente relacionadas com a umidade atmosférica, porque ambientes mais secos, né? Então, vamos imaginar, se o dossel já é um ambiente seco em uma floresta tropical, imagine em outros tipos de formações, em outros tipos de biomas, né? Então, fica muito mais dificultado, porque vão ser plantas que, dentro de uma floresta tropical, ocorrem em ambientes secos. Ou seja, elas dependem unicamente da umidade atmosférica para garantir a sua nutrição e a sua hidratação, né? Então, alguns autores esses são os três principais, né? Então, quem se interessar
pode procurar essas obras, né, para se aprofundar sobre as epífitas, que é de Gentry Dodson, em 1987, o Benz, em 1990, e mais recentemente o livro de Zotz, 2016. Todos eles entram em comum acordo que existe um padrão latitudinal e um padrão altitudinal. Tanto um quanto o outro estão relacionados com a umidade atmosférica. Ambientes mais úmidos apresentarão mais epífitas. Então, aqui só para a gente entender, né? Aqui tem um gráfico, né? Que foi tem um mapa, né? E esse mapa ele traz para nós o número de espécies de plantas vasculares. Então, o que nós sabemos? Que existe um gradiente latitudinal, né? Nós sabemos que essas regiões mais próximas aqui à linha do Equador vão apresentar uma maior diversidade de plantas. E para as epífitas, será que isso é verdadeiro? Vamos ver, né? Então, esse é o gradiente latitudinal, que nós sabemos para todas as plantas. Só lembrando, essa região aqui é chamada de neotrópicos, essa região é chamada de paleotrópicos. A gente vai falar sobre esses neotrópicos e esses paleotrópicos já já. Né? Então, a gente percebe aqui que existe um padrão, em que em torno da linha do Equador existe uma maior riqueza de plantas vasculares. E para epífitas, esse padrão também é verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse mapa já traz para nós a riqueza de samambaias e licófitas. O que a gente percebe? Reparem, aqui nessas regiões tropicais, a gente também tem uma maior riqueza de samambaias. E vamos comparar neotrópicos com paleotrópicos. Então, o que a gente percebe? Que essa região aqui dos neotrópicos vai apresentar uma maior diversidade do que essa região aqui dos paleotrópicos. Aqui também, né, eu coloquei para poder reforçar. Aqui, esse gráfico já mostra, esse primeiro foi para orquídeas, né, e agora esse é para samambaias e licófitas. O padrão é basicamente o mesmo, né? A gente tem uma maior diversidade nos neotrópicos e uma menor diversidade nos paleotrópicos. Bom, sobre o gradiente latitudinal, as regiões não tropicais, quando a gente considera, né, saindo ali das regiões tropicais, e a gente compara os hemisférios e os continentes, a gente percebe que também existe uma assimetria, né? O hemisfério sul ele é mais rico do que o hemisfério norte, né? Então a gente pode fazer essa comparação, né? Então essa região aqui dos Estados Unidos possui apenas 2 espécies, enquanto essa região no Chile, que está mais ao sul ainda, afastando-se, né, dali da linha do Equador, já tem 15 espécies. Então, à medida que a gente se afasta da linha do Equador em direção aos polos, há uma diminuição. Só que essa diminuição ela não ocorre da mesma forma, né? Ela vai ocorrer de formas diferentes. E também ocorre de formas diferentes entre os hemisférios e nos continentes também. No Himalaia, por exemplo, que já é ao norte, né, aqui em torno de quase 30 graus ao norte do Himalaia, tem 39 espécies. Então, a gente percebe que esse padrão, à medida que a gente se afasta da linha do Equador, ele varia muito de acordo com o tipo de ambiente. Com relação, né, ao gradiente latitudinal, agora eu trouxe uma tabela para a gente comparar as florestas tropicais e as florestas temperadas, porque, como eu mencionei, o tipo de ambiente tem uma grande influência sobre isso. Florestas tropicais úmidas e florestas temperadas vão ter uma diferença na diversidade de plantas epífitas e também vão apresentar uma diferença na composição. Reparem, aqui um total de espécies, 164 espécies, a floresta temperada 20. Então, a gente já percebe uma diferença enorme, né? Aqui os valores percentuais de cada família. Para as florestas tropicais, a maior porcentagem é de orquidáceo, né? Então, são muitas orquídeas, quase 50% são orquídeas. Seguida de samambaias helicófitas, bromélias, arácea, piperácea e ericácea. Quando nós comparamos para as florestas temperadas, a riqueza é menor, o número de orquídeas é menor, samambaias helicófitas já tem uma proporção muito maior, bromeliácea cai muito, arácea não ocorre, né, em florestas temperadas, e Piperácea e Ericácea também tem números praticamente insignificantes. Então, não existe uma diferença apenas na diversidade, quando a gente considera número de espécies, mas existe também uma diferença na composição.
Florestas tropicais e florestas temperadas possuem espécies diferentes de epífitas. Por que isso acontece, né? Então, por que florestas diferentes vão ter espécies diferentes de epífitas? Ou por que mais próximos aos trópicos a diversidade é maior? A resposta está na umidade, né? Então, a diferença na umidade vai influenciar essa diversidade, tanto em termos de riqueza quanto em termos de composição. Florestas secas nos trópicos vão apresentar uma maior diversidade quando a gente compara até mesmo com florestas úmidas temperadas, né? Por quê? Porque nos trópicos a gente tem uma maior umidade. Então, ainda nas florestas secas, a umidade do ar ela é maior. Então, isso garante que haja uma maior diversidade nessas florestas nas regiões tropicais, ainda que sejam florestas secas. Às vezes, em florestas de restinga, né, que é um ambiente considerado árido, há uma alta diversidade de epífitas nesses ambientes, por causa da umidade e da proximidade também ali com a fonte de propágulos, né, que são outros tipos de florestas úmidas, né? A temperatura, então muitas epífitas vão apresentar sensibilidades às geadas e ao resfriamento. Então isso garante que haja uma maior ou uma menor diversidade naquele tipo de ambiente. Alguns autores sugerem que isso tem relação também com extinções que ocorreram no Pleistoceno, né, e que nessas áreas de florestas tropicais ocorreram muitas áreas de refúgios, né, refúgios de florestas. Essas áreas de refúgio garantiram uma diversidade mesmo em épocas, né, de glaciações. Então, essas espécies não foram extintas. E, em contrapartida, outros ambientes não tropicais ou até mesmo os paleotrópicos ocorreram grandes extinções por causa das glaciações que ocorreram no passado. Além disso, tem a questão das árvores, né? Então, árvores com formatos e estruturas diferentes vão abrigar epífitas de formas diferentes, né? Então, até mesmo a configuração das árvores, a arquitetura das árvores em uma floresta vai influenciar a diversidade. Com relação à altitude, que é o segundo padrão, né, que é bem reconhecido para as epífitas, existe um gradiente altitudinal. Qual é esse padrão? Que existe uma maior riqueza e uma maior abundância em altitudes que são intermediárias e em florestas que são nebulares, que são aquelas florestas que estão continuamente imersas em nuvens. Isso vai ter a ver, obviamente, com fatores climáticos, né? Então, à medida que você aumenta a altitude, aumenta a umidade. Então, o que a gente percebe? Né? Que existe aqui o que é chamado em ecologia de efeito do domínio médio, porque a maior diversidade vai ocorrer em alturas intermediárias. Então, aqui a gente tem epífitas, plantas terrestres e saprofágicas. Isso foi só para orquídeas, foi um trabalho desenvolvido com orquídeas, tá? O que a gente percebe? Que à medida que a elevação aumenta, aqui o gráfico de cima tem número de espécies e embaixo densidade de espécies. O que nós percebemos? À medida que aumenta a elevação, olha as plantas epífitas. Elas têm um aumento drástico, tanto em número de espécies quanto na densidade de espécies, como se fosse uma abundância, né? Então, nós percebemos que é um aumento drástico aqui na riqueza e na densidade. Para as plantas terrestres, também ocorre, só que é um aumento um pouco menor, né? E percebemos também que depois de certa altitude ou elevação, essa diversidade ela cai. E para as epífitas isso é mais drástico, olha. Né? Então, a queda aqui na riqueza ela acontece antes do que acontece para as plantas terrestres. Isso porque aquela sensibilidade ao frio, né? Então, à medida que a altitude ela aumenta muito, a temperatura cai, o que é prejudicial para muitas epífitas, e até mesmo as árvores, né? Quanto maior a altitude, menor é o número de árvores. Plantas epífitas precisam de árvores. Se não tem árvore, não tem epífita, né? Então, à medida que essa altitude ela aumenta, diminui o número de árvores, consequentemente, isso também vai diminuir o número de plantas epífitas. Então, com relação ao gradiente altitudinal, existe esse padrão, né, que a maior diversidade vai ocorrer em altitudes intermediárias, que é esperado para as plantas terrestres. Mas para a epífita, esse pico de diversidade, ele não exatamente ocorre junto com as plantas terrestres. Então, existe essa diferença. Existe o padrão, mas o padrão é um pouco diferente para as plantas epífitas. Esse aqui é um trabalho bem interessante, né? Ele fez uma comparação dos padrões de riqueza de samambaias epífitas e terrestres ao longo de gradientes de altitude
e de latitude, né? Então, a gente percebe aqui, os pontinhos mais escuros são as plantas epífitas e os pontinhos mais claros são as plantas terrestres, né? Então, o que que a gente percebe? Aqui nós temos as maiores latitudes. Então, a gente percebe que quando a gente compara as plantas terrestres com as epífitas, a gente tem, primeiro que já o número já não é tão alto, né? Olha o eixo Y, né? Aqui não é uma riqueza muito elevada, né? O que que a gente percebe? Que à medida que eu vou aumentando essa riqueza, aqui o número de epífitas, ele sobe um pouquinho e o de plantas terrestres cai, né? Aqui, quando a gente começa a se aproximar dos trópicos, a riqueza de epífitas ela vai aumentando. Aqui, olha os pontinhos de plantas terrestres. Aqui a gente está bem longe dos trópicos, né? Então, olha aqui a nossa latitude, uma latitude alta. À medida que a gente se aproxima dos trópicos, que a latitude ela vai diminuindo, nós percebemos que o número de epífitas, que são os pontinhos pretos, ele aumenta, né? Então, quanto mais próximo da região tropical, maior é o número de epífitas. Repare aqui como o número de epífitas ele vai ser superior ao número de plantas terrestres, né? E aqui não, a gente quase não tem epífitas. Aqui tem. E o que que a gente percebe? Então, o primeiro padrão latitudinal, né? Então, a gente percebe que chegando mais perto dos trópicos, aumenta-se o número de samambaias epífitas. E um padrão parecido a gente pode reparar para a altitude, né? Aqui é difícil a gente ver um padrão que quase não tem epífitas, né? Mas vamos ver aqui, à medida que a gente for aumentando, olha. O eixo X, ele está representando a altitude. O que que a gente percebe? Que quando a gente aumenta a altitude, o número de epífitas também foi aumentando. Olha aqui nessa região, né, de Nova Guiné, na Indonésia, que já é uma região tropical. A gente percebe que ele aumenta, olha aquele padrão do domínio médio, né? Efeito do domínio médio que eu comentei. Ele aumenta em torno de 2.000 metros de altitude. A diversidade de epífitas é maior. Acima disso, o número de epífitas já cai, né? Então, para samambaias também é válido, assim como para as orquídeas. Dentro dos ambientes, né, também existe essa diferença que está relacionada à umidade, né? Então, aqui tem gráficos bem interessantes, né? Então, comparando a precipitação anual, número de espécies epífitas com relação à precipitação anual. Quanto maior a precipitação, nós reparamos que tem um maior número de espécies epífitas. Lembrando, porque isso influencia a umidade do ar. Quanto maior a precipitação anual, maior vai ser a umidade do ar naquele ambiente. E tem um estudo que mostra também que não é só isso, mas também tem relação com o número de meses secos, né? Então, quanto maior o número de meses secos, menor vai ser a diversidade de epífitas. Então, ambientes como o cerrado, né, que tem um período de seca, ainda que a precipitação, a pluviosidade seja alta, esse número de meses de seca afeta drasticamente a riqueza de epífitas. Então, olha que existe uma relação inversa, né? Quanto maior o número de meses secos, menor vai ser a diversidade de epífitas. Comparando ainda dentro dos ambientes tropicais, né, os diferentes tipos de florestas. Olha que interessante, aqui em florestas equatorianas, floresta seca, úmida e muito úmida. Aqui nós temos a seca, úmida e a muito úmida. O que que nós percebemos quando nós comparamos? Olha a floresta seca, o número de epífitas, baixíssimo. Úmida um pouquinho maior, e na muito úmida, o número de epífitas supera as outras formas de vida, né? Tanto para a riqueza quanto para a abundância, né? Então, nas florestas úmidas, às vezes, nas mais úmidas, né? Nas florestas mais úmidas, às vezes o número de plantas epífitas pode superar o número de plantas terrestres ou trepadeiras, ou arbustos, ou árvores, né? Então, outras formas de vida. Bom, então nós falamos sobre o padrão de diversidade, o ambiente tropical, ele tem uma maior diversidade, ambientes úmidos vão ter uma maior diversidade, e especificamente os neotrópicos vão apresentar uma maior diversidade. Por quê? Primeiro, nos neotrópicos existe um maior número de florestas nebulares, que são aquelas que estão imersas em nuvens. Para as plantas que dependem da umidade do ar, essas florestas nebulares é o paraíso, né? Porque tem uma alta entrada de umidade nas árvores, na copa das árvores. Então, elas conseguem ter uma alta absorção de água e nutrientes nessas florestas nebulares. Então, obviamente, isso favorece.
Segundo fator, a origem neotropical de importantes famílias de epífitas, por exemplo, Bromeliaceae, Cactaceae e Cyclantaceae, né? Então, lembra quando eu falei aquelas principais famílias? Bromeliaceae e Cactaceae estavam entre elas, e são famílias essencialmente neotropicais. Então, isso faz com que haja uma alta diversidade de espécies dessas famílias somente nesses ambientes neotropicais. Além disso, uma forte radiação adaptativa nos neotrópicos. Então, das outras famílias, né? Então, surgiram famílias só nos neotrópicos, e além disso, houve uma radiação adaptativa de outras famílias nos neotrópicos, famílias de samambaias dentro de orquídeas, né? Gêneros inteiros, né? Que se radiaram nos ambientes neotropicais. Isso devido a uma maior área de floresta úmida, o que garante partição de nicho mais fina, o que obviamente leva à especiação, né, e principalmente especiação simpátrica, a maior heterogeneidade topográfica e que também vai garantir a especiação não só simpátrica, mas também especiação alopátrica, e até mesmo questões relacionadas à fertilidade do solo, o que garante uma maior entrada de nutrientes até nas partes mais altas do dossel. Dentro dos neotrópicos, então agora vamos pensar só nesse mapa que está aqui, né? Só nos neotrópicos. Nos neotrópicos, a diversidade também não é igual, né? Então, nós temos o Equador com mais de 4.300 espécies de plantas angiospermas epífitas. É um número extremamente alto, né? E depois vem a região noroeste dos Andes, com uma riqueza extremamente alta, região sul e norte da Mesoamérica. Então, existem trabalhos que mostram uma diversidade altíssima, assim como a ilha de Cuba. Né? Então, alguns trabalhos ainda estão sendo realizados, porque esse levantamento aqui ele não incluiu dados para a Amazônia, que ainda a gente está caminhando nesse levantamento das epífitas para a região da Amazônia brasileira. Para a Mata Atlântica, a gente já pode considerar a Mata Atlântica como um centro de diversidade para as plantas epífitas, com quase 2.000 espécies de epífitas ocorrendo, tanto de angiospermas quanto samambaias e licófitas, né? Então, tem um trabalho recente aqui que mostra isso para nós, incluindo Mata Atlântica brasileira, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, dentro dos neotrópicos, apesar dessa diversidade ser extremamente alta, ela também é desigual. Né? Então, existem regiões mais ricas e outras menos diversas. Então, recapitulando nossos padrões de distribuição, onde estão as plantas epífitas? Né? As plantas epífitas estão em ambientes tropicais e florestas mais úmidas, principalmente florestas dos neotrópicos. Então, existe um padrão que é global, né? Que aí está relacionado à umidade, baixas latitudes e altitudes intermediárias, que ocorrem, né, onde ocorre presença de florestas nebulares, são regiões de maior diversidade para as epífitas. E há uma maior diversidade nos neotrópicos por causa dessas extensas áreas de florestas nebulares e a origem e a diversificação de importantes famílias e também por causa da radiação adaptativa de famílias mais antigas. E dentro dos ambientes, o que vai determinar a distribuição das plantas epífitas está relacionado à umidade. Florestas mais úmidas apresentarão uma maior diversidade de plantas epífitas. Bom, e eu enviei para vocês um artigo, que é um artigo interessantíssimo, que fala sobre os padrões florísticos das epífitas da Mata Atlântica brasileira. Né? E eu gostaria que vocês lessem com antecedência. Quem não leu, dá uma pausa na aula nesse momento. Agora que vocês já têm um certo conhecimento sobre epífitas, dá uma pausa na aula, lê esse artigo. Após a leitura do artigo, volta aqui para a gente pensar um pouquinho em algumas conclusões que a gente chega para os padrões das epífitas na Mata Atlântica, certo? O que eu quero que vocês pensem? Quero que vocês pensem e me digam como que as conclusões desse artigo, elas podem se relacionar com a conservação das espécies e a conservação também dos ecossistemas onde ocorrem essas espécies. O que esse artigo traz para nós? Quais são os objetivos desse artigo, né? Porque esses são os pontos mais importantes quando nós lemos um artigo científico. Quais são os objetivos, como eles alcançaram esses objetivos e quais conclusões eles chegaram. Quais foram os objetivos? Eles tinham 3 objetivos principais. Qual o papel das variáveis ambientais e espaciais na composição das epífitas? Existem espécies indicadoras para cada tipo de vegetação?
Como as áreas da Mata Atlântica podem ser agrupadas com base na composição das espécies? Como eles alcançaram esses objetivos, né? Como que eles chegaram às respostas a essas perguntas? Eles fizeram um levantamento das epífitas angiospermas, isso é um ponto importante, né? Então, eles não consideraram samambaias e licófitas, consideraram somente as angiospermas. Como eles fizeram esse levantamento? Trabalhos já publicados para a Mata Atlântica, bancos de dados, né? Species Jabot, então utilizaram bancos de dados e trabalho de campo também. Quais ambientes foram analisados? Uma floresta densa perennifolha, uma floresta estacional semidecidual, uma floresta mista perennifolha, restinga e brejos de altitude. Como eles testaram isso? Análise de correspondência canônica, correlações com teste de Menta e o índice de espécies indicadoras, assim como a similaridade florística com a distância de Sorens. Então, isso é como eles alcançaram seus objetivos. Vamos ver, então, quais foram os resultados. Então, no levantamento, foi apontada a ocorrência de 1.068 espécies, 180 gêneros e 22 famílias. Quais foram as principais famílias? Orquidácea, Bromeliácea, Arácea e Piperácea. Dentro do que eu comentei com vocês, né? Então, a Mata Atlântica, ela segue os padrões mundiais para a diversidade taxonômica de plantas epífitas. Então, de fato, a maioria das nossas epífitas são orquídeas, bromélias, aráceas e piperáceas. Esse foi o eixo, foi o gráfico, com os eixos relacionados às principais variáveis ambientais que afetam as epífitas. Olha, tudo a ver com o que nós comentamos. Latitude é um fator que influencia, longitude também demonstra influenciar, assim como a distância da costa. Quer dizer, quanto mais para dentro do oceano, não, né? Para dentro do continente. À medida que a gente avança para dentro do continente e se afasta da costa, a diversidade ela muda, né? O que obviamente tem relação com a umidade do ar. Precipitação foi um fator importante, variação de temperatura, evapotranspiração, né? Tudo que nós comentamos, de fato, afetam as epífitas da Mata Atlântica. Quais foram as conclusões que eles chegaram? Principais variáveis que afetam as epífitas: temperatura e precipitação. Grupos taxonômicos respondem de formas diferentes, né? Então, bromélias e orquídeas estão mais relacionadas com a proximidade geográfica, ou seja, ambientes mais próximos possuem composições semelhantes de bromélias e de orquídeas. Então, isso tem a ver, com a dispersão das espécies. Ambientes mais próximos apresentam uma maior similaridade. O teste apontou 38 espécies indicadoras, ou seja, espécies que ocorrem exclusivamente em determinados ambientes. A maioria ocorreram nesses dois tipos de florestas e nenhuma para esse tipo de floresta. Existe uma diferença, uma distinção norte e sul da flora epifítica com 5 grupos de maior similaridade. E esses grupos de regiões da Mata Atlântica que vão apresentar uma maior similaridade, eles têm relação com os níveis de chuva e também têm relação com a geomorfologia daquele ambiente. Então, a flora do norte da Mata Atlântica não é igual à flora do sul da Mata Atlântica. E isso tem a ver com níveis de chuva e com a formação geomorfológica dessas formações. Agora, vamos pensar, a pergunta central para essa discussão. Como que essas conclusões elas podem se relacionar com a conservação das espécies e com a conservação dos ecossistemas? Quero que vocês pensem. Bom, primeiro, a gente tem que conhecer a diversidade. Nós precisamos conhecer os centros de endemismo, ou seja, quais são as regiões em que há presença de um maior número de espécies endêmicas. Como que essas espécies estão distribuídas? Que áreas são mais semelhantes e que áreas são mais diferentes dentro da Mata Atlântica? Para que a gente precisa saber disso? E esse trabalho traz para a gente essas informações. O artigo traz para a gente quem são essas epífitas, aonde elas são endêmicas, aonde é igual, aonde é diferente. Para que nós precisamos saber dessas informações? São informações que ajudam os pesquisadores a estabelecerem áreas que devam ser prioritárias para a conservação.
Claro que todas as áreas são importantes, se a gente pudesse, a gente conservava tudo, né? Mas infelizmente isso não é possível. Então, algumas áreas precisam ser priorizadas. Quais vão ser essas áreas? Áreas que têm uma alta diversidade, uma área que apresenta, né, que é diferente das demais, né? Então, uma área que tem um número muito alto de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem ali, né? Então, esses padrões de similaridade, eles são importantes, porque áreas com uma similaridade que é muito diferente precisa ser priorizada, porque eu tenho espécies que só ocorrem ali. Então, o tipo de informação que esse artigo traz para nós, ele é importantíssimo. Para quê? Para a gente estabelecer essas áreas que são prioritárias, né? Então, primeiro vamos conservar isso aqui, né? Se a gente pudesse, conservava tudo. Infelizmente, não podemos. Então, a gente estabelece uma área que deve ser priorizada para a conservação. E aquelas áreas que já são protegidas, permite a gente entender e realizar um manejo que é adequado, né? Então, às vezes, uma determinada área pode permitir determinada atividade de extrativismo, outras não. Então, a gente precisa ter esse tipo de informação para manejar essas áreas protegidas de uma forma adequada também. Essas foram as principais referências que eu utilizei, né? Então, se alguém tiver interesse em trabalhar com plantas epífitas, aprender e saber mais sobre as plantas epífitas, essas são as três principais, são as bíblias sagradas para o epifitólogo, né? Quem trabalha com epífita tem que conhecer muito bem essas três obras. E é isso, quero agradecer imensamente o interesse de todos vocês em estarem aqui comigo, aprendendo um pouquinho mais sobre as plantas epífitas. Podem me enviar qualquer dúvida que tiverem para pedir referência bibliográfica, quer saber de onde eu tirei uma determinada informação, pode me mandar, esse aqui é o meu contato, né? Então, podem me mandar e-mail para tirar dúvida ou até mesmo para, se tiver interesse em trabalhar, né? O nosso laboratório estará de portas abertas para receber todos aqueles que tiverem interesse em estagiar, em desenvolver uma pesquisa, um projeto, ou só ajudar, né? Às vezes não quer trabalhar especificamente, mas quer ajudar ali com esse tipo de pesquisa para conhecer mais de uma forma mais profunda, tá bem? Então, muito obrigada. Qualquer problema, qualquer dúvida, podem me contatar. Tenham um bom dia.